Nunca pensei que aquele jantar marcaria o fim de uma era, e o começo da minha libertação. Era nosso 5º aniversário de casamento, e Brian escolheu o restaurante mais caro da cidade. O ambiente era sofisticado, cheio de gente bem vestida e taças tilintando em brindes. Eu fingia um sorriso, mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer. E ele estava tão seguro de si, tão convencido da própria superioridade, que nem imaginava o que vinha pela frente. Durante o jantar, ele parecia interpretar o papel principal de uma peça escrita por ele mesmo. Ria alto, contava piadas de gosto duvidoso e falava de nossos tempos difíceis com um tom passivo-agressivo. Eu ouvia tudo em silêncio, como quem assiste à última cena de um filme que já sabe o final. Os convidados, amigos em comum, familiares e colegas de trabalho dele, sorriam de forma desconfortável. Alguns percebiam o climão, mas ninguém ousava interferir. Foi quando Brian pediu champanhe. Levantou a taça e disse, com um sorriso venenoso, um brinde a 5 anos desperdiçados com uma interesseira que só queria meu dinheiro. Risos nervosos ecoaram ao redor. Eu não me abalei. Só olhei para ele como quem observa uma criança prestes a tropeçar. Ele achava que aquela noite seria uma performance de vitória. Mas mal sabia que o palco estava prestes a desabar sob seus pés. Com a mesma calma de quem serve um prato frio, abri minha bolsa e retirei um envelope preto. Coloquei-o diante dele, sem dizer uma palavra. Ele ainda sorria, achando que era algum presente luxuoso. Quando abriu e começou a ler, o sangue sumiu do seu rosto. Era um falso acordo pré-nupcial, cuidadosamente montado, deixando ele sem absolutamente nada. E a expressão de pânico veio como uma sinfonia silenciosa. Antes que ele reagisse, deslizei meu celular pela mesa. A tela exibia mensagens comprometedoras entre ele e Vanessa, a melhor amiga da própria irmã. Conversas íntimas, fotos, datas, locais. Era a prova de uma traição descarada e contínua. Os convidados ao redor se inclinaram discretamente para ver melhor. Brian estava mudo, congelado. E eu ainda não tinha terminado. 2 advogados apareceram ao nosso lado. Senhor Brian Costa? Estes são seus papéis de divórcio, disse um deles, entregando outra pasta. O silêncio foi substituído por suspiros e sussurros. Ele balbuciou palavras desconexas, enquanto eu me levantava da cadeira com uma serenidade quase teatral. Ninguém sabia onde enfiar a cara. E eu aproveitei cada segundo do constrangimento dele. A sobremesa sequer chegou à mesa. O garçom, que assistia tudo de longe, recuou com a bandeja nas mãos. A comemoração se transformou num velório do ego de Brian. Algumas pessoas saíram da mesa constrangidas. Outras, como a irmã dele, pareciam prestes a aplaudir. E eu? Apenas caminhei em direção à saída, como quem encerra uma apresentação impecável. Brian achava que aquela noite era sobre ele. Um discurso, um espetáculo, talvez um começo de chantagem emocional. Mas o que ele teve foi uma aula. Uma lição dolorosa sobre arrogância, traição e subestimar a pessoa errada. Ele planejou sua vingança em forma de humilhação pública, e acabou protagonizando a sua própria queda. E essa era só a primeira peça do dominó. Desde o começo, eu sabia com quem estava lidando. Brian era o tipo de homem que confundia arrogância com inteligência, e machismo com liderança. Ele gostava de bancar o poderoso, o homem de negócios, e assumiu que eu era só uma esposa bonita e deslumbrada. Nunca imaginei que fingir ingenuidade seria a chave para minha liberdade. Mas assim que percebi como ele me via, entendi, eu podia usar isso a meu favor. Durante 5 anos, me tornei uma personagem. A esposa dócil, que sorria em jantares e dizia, sim, querido, nos momentos certos. Ele ria da minha formação em literatura, dizia que livros não serviam para ganhar dinheiro. Me dizia que eu não entenderia nada do mundo dos negócios. Mal sabia ele que eu estava lendo muito mais do que romances, e que cada frase dele me ajudava a montar um quebra-cabeça sombrio. Brian subestimava qualquer um que não usasse terno. Me excluía de reuniões, me deixava de fora de decisões importantes e adorava repetir que homens sabem lidar com números. Eu só concordava com a cabeça, fingindo não notar quando ele deixava planilhas abertas no computador. A confiança dele era tão grande que virou descuido. E foi nesse descuido que comecei a enxergar todas as rachaduras por trás da fachada de sucesso. No fundo, eu sabia que ele me via como um adereço. Uma peça decorativa em suas festas, uma esposa troféu que ele poderia exibir para os amigos. Mas por trás do sorriso calmo, minha mente trabalhava a todo vapor. Cada fala dele, cada menosprezo, cada "você não entenderia" era anotado mentalmente. Quanto mais ele me diminuía, mais eu crescia por dentro. E ele nem percebia que estava entregando tudo de bandeja. Teve uma vez em que ele me mandou não se meter numa conversa sobre investimentos com amigos dele. Eu sorri, pedi licença e fui buscar mais vinho. Mas naquele momento, já sabia mais sobre as movimentações ilegais dele do que ele imaginava.
O jogo virou silenciosamente. Enquanto ele me ignorava, eu montava uma rede de observação, discreta, mas letal. Ele achava que eu era cega. Eu apenas fechava os olhos para ver melhor. Durante anos, fingi que não entendia nada sobre as empresas de fachada, os nomes laranjas, os investimentos fora do radar. Enquanto ele se vangloriava de ser um gênio dos negócios, eu anotava cada detalhe. E não apenas mentalmente, tinha um diário escondido, com datas, números e nomes. Brian dormia ao lado de uma bomba-relógio e achava que era apenas um enfeite de cama. A ironia me alimentava dia após dia. O mais engraçado era vê-lo me explicar coisas básicas, como se fosse um professor ensinando uma criança. Eu fingia surpresa, concordava com tudo, e ainda elogiava o quanto ele sabia. Era uma atuação digna de Oscar. Ele estava tão apaixonado pela própria voz que nem notava que, ao se exibir, revelava mais do que devia. E assim, com cada aula arrogante, ele cavava seu próprio buraco. Fingir ser a esposa ingênua foi o papel mais difícil que já interpretei. Mas também foi o mais necessário. Brian não me viu como uma ameaça porque achava que eu nem sabia onde estava pisando. E foi essa falsa ignorância que me deu tempo. Tempo para observar. Para estudar. Para preparar. Porque enquanto ele achava que estava vencendo, eu só estava esperando a melhor hora para dar o checkmate. O que começou como um jogo silencioso de observação logo se tornou uma missão real, reunir provas. Brian, cada vez mais confortável na própria arrogância, parou de se esconder. Deixava documentos em cima da mesa, planilhas abertas no notebook, e atendia ligações suspeitas sem nem sair da sala. Eu só precisava prestar atenção e registrar tudo. Era como se ele estivesse implorando para ser pego. No início, eu não fazia ideia de como armazenar aquelas informações. Mas fui aprendendo. Criei pastas ocultas no meu computador, salvava prints no Drive e mandava cópias para um e-mail secreto. Tudo com datas, horários e pequenas anotações explicando o contexto. Quando ele recebia visitas de negócio em casa, eu deixava o celular gravando no modo avião. Cada conversa era uma peça valiosa no quebra-cabeça. Certa vez, ele chegou bêbado de um jantar com investidores e esqueceu uma pasta em cima do sofá. Quando ele dormiu, eu li cada folha como quem lê um roteiro de filme: laranjas, transferências não declaradas, empresas fantasmas. Era mais grave do que eu imaginava. Ali, percebi que ele não era só um traidor comum, ele era um criminoso. E se achava tão acima da lei quanto acima de mim. Ao invés de confrontá-lo, decidi ampliar minha coleta. Comecei a fazer perguntas inocentes, ele adorava me subestimar, então explicava tudo com prazer. É um processo complicado, você não entenderia, ele dizia, antes de se lançar em monólogos técnicos que eu gravava com um relógio espião que comprei online. Sim, eu cheguei nesse ponto. Porque saber a verdade não era suficiente, eu precisava de provas incontestáveis. Cada passo dele era uma confissão disfarçada. E a parte mais insana era que ele me ajudava a montar o dossiê sem saber. Eu organizava as evidências por tema: evasão fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção corporativa. Descobri também que ele mantinha uma conta no exterior com um nome falso. E enquanto ele dormia tranquilo, achando que dominava tudo, eu me tornava sua pior ameaça, invisível e estratégica. Teve uma noite em que ele saiu para uma reunião emergencial e esqueceu o notebook destravado. Copiei arquivos que continham contratos falsificados, com assinaturas claramente montadas. Salvei áudios, exportei PDFs e tirei fotos de registros contábeis absurdamente maquiados. Quando ele voltou, me encontrou assistindo a um filme, como se nada tivesse acontecido. Ele me beijou na testa e disse: "Boa menina." Mal sabia o quanto essa frase me dava raiva e força. O mais assustador era a naturalidade com que ele falava sobre fraudes. Chegou a dizer, num telefonema com um sócio, que a Receita nunca ia anotar esses truques. Eu me controlava para não reagir, para manter a farsa. Porque a cada dia, eu me sentia mais próxima de algo maior. Não era mais só vingança pessoal. Era justiça. E quanto mais ele sorria, mais perto chegava o dia em que aquele sorriso seria arrancado à força. Durante meses, meu mundo girou em torno de uma única meta: reunir provas suficientes para derrubar Brian por completo. Não bastava um escândalo. Eu queria uma queda definitiva, sem espaço para escapatória. E ele continuava me oferecendo material de bandeja. Era como se, de tanto me menosprezar, tivesse esquecido que eu existia como ameaça. E essa era a minha maior vantagem. A traição financeira já doía, mas nada me preparou para a traição que envolvia o coração. Eu sempre desconfiei, sabe? Pequenos sinais, mudanças de comportamento, desculpas mal formuladas. Mas preferi ignorar, focada no meu plano maior. Até que, numa manhã qualquer, o celular dele vibrou com uma notificação que apareceu por inteiro na tela bloqueada.
Era uma mensagem de uma mulher chamada Vanessa. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, amor. Ela nem vai notar de novo. Aquilo me gelou por dentro. A melhor amiga da irmã dele. Justo ela. Tive que me segurar para não jogar o celular contra a parede. Mas a raiva foi rapidamente substituída por algo mais estratégico. Agora eu tinha o último prego no caixão. A dor era real. Por mais que eu já tivesse aceitado o fim do nosso relacionamento, ver aquilo escancarado foi como uma facada lenta. Mas também foi libertador. Naquela hora, tudo se encaixou. As ausências. As viagens de última hora. Os banhos longos demais depois de reuniões. Ele não estava apenas traindo a lei, estava me traindo de corpo e alma. Passei os dias seguintes vasculhando tudo. Encontrei mensagens, áudios, vídeos. Vanessa falava dele com desprezo, como se eu fosse uma piada. Eles usavam o mesmo hotel repetidamente, sempre nos dias em que eu estava fora visitando meus pais. Era tudo tão calculado, tão cruel. E quanto mais eu descobria, mais me sentia preparada para acabar com ele de uma vez por todas. Não chorei. Não confrontei. Apenas sorri, como sempre. Deixei que ele pensasse que estava me enganando direitinho. Ele até me agradeceu por confiar tanto nele naquela semana. Que ironia. Eu dormia ao lado de um homem que planejava a própria destruição, sem nem perceber. Vanessa, coitada, achava que seria a substituta. Mal sabia ela que não teria sequer um centavo do que ele tinha. A traição dele selou tudo. Me deu a convicção emocional que faltava. Até ali, eu ainda pensava em apenas me livrar dele silenciosamente. Mas agora eu queria que ele sofresse. Queria que sentisse na pele a humilhação que me causou. E não havia lugar melhor para isso do que na frente de todos que ele respeitava. Era hora de transformar a dor em espetáculo. Passei a incluir Vanessa no meu plano. Fiz prints organizados das conversas, reuni provas de que o caso deles era antigo e contínuo. E preparei tudo para o momento certo. Enquanto isso, Brian seguia com seu teatro de marido perfeito, trazendo flores, oferecendo jantares, fazendo planos de viagem. Cada gesto me dava mais certeza de que ele merecia cair do lugar mais alto possível. A traição foi a faísca. Mas o incêndio que eu preparava seria devastador. Já não era mais sobre mágoas, era sobre justiça. Sobre equilíbrio. Sobre fazer ele sentir o que é ser descartável. Vanessa achava que estava ganhando. Brian achava que estava vencendo. E eu? Eu sorria em silêncio, porque sabia que estava prestes a virar o jogo de um jeito que eles jamais esqueceriam. Tudo estava pronto. Os arquivos organizados, as provas catalogadas, os advogados contratados em sigilo. Cada passo foi cronometrado com precisão cirúrgica. Eu esperei pacientemente pelo momento ideal, o nosso aniversário de casamento. Um jantar onde ele se sentiria no topo do mundo, completamente invencível. Exatamente o que eu precisava. O restaurante foi escolhido por ele, claro. Reservou a melhor mesa, convidou amigos influentes e alguns familiares. Eu me vesti como se estivesse indo para uma noite especial, e de certa forma, era mesmo. Brian queria impressionar. Falar de conquistas, de lucros, de como domava o mundo dos negócios com maestria. Eu deixei ele falar. E quanto mais falava, mais cego ficava. A sequência você já conhece. O brinde sarcástico. A acusação pública. O riso de quem achava que estava no controle. Mas no segundo seguinte, a maré virou. Quando deslizei o envelope com o falso acordo pré-nupcial, ele perdeu o chão. E quando revelei as mensagens com Vanessa, o choque virou pânico. Mas ainda havia mais, e ele nem sonhava o que estava por vir. Os advogados chegaram antes da sobremesa, como combinado. Brian recebeu os papéis de divórcio ali, diante de todos. Tentei observar seu rosto como se fosse a primeira vez, confuso, desorientado, com o ego em frangalhos. Mas o melhor ainda estava por vir. Enquanto ele tentava argumentar, outro convidado inesperado entrou no salão, um oficial de justiça com uma notificação da Receita Federal. As provas que eu reuni foram entregues anonimamente semanas antes. Lavagem de dinheiro, fraude fiscal, documentos falsificados. Era uma investigação em curso, mas a denúncia já tinha peso suficiente para iniciar os trâmites. E tudo isso estava ligado diretamente ao CPF dele. O homem que se achava intocável agora era alvo de uma operação que ele jamais viu chegando. A melhor parte foi a reação das pessoas. A irmã dele saiu da mesa com um sorriso discreto. Um dos sócios, visivelmente desconfortável, pegou o paletó e saiu sem dar tchau. Os amigos, sumiram. Aquele era o fim da era Brian Costa. O homem de negócios virou o homem investigado. O marido poderoso virou o ex-marido falido e humilhado.
Eu saí daquele restaurante sem olhar para trás. Cada passo foi leve, cada respiração, libertadora. O plano tinha funcionado melhor do que eu imaginava. Anos de silêncio, de dor engolida, de sorrisos forçados, tudo transformado em justiça poética. Não foi só uma vingança. Foi um recomeço. Uma chance de finalmente ser dona da minha história. Brian achou que eu era fraca. Que seria fácil de enganar, de calar, de controlar. Ele nunca imaginou que estava convivendo com alguém capaz de desmontar sua vida, peça por peça. E o mais irônico? Ele me ensinou tudo, com cada desprezo, com cada mentira, com cada traição. No final, foi ele quem me deu todas as armas. Eu só precisei escolher a hora certa de usá-las.